Ilustre palestrante, vamos numa questão mais doméstica nossa aqui, de categoria, até de carreira. Você colocou aí que não vale a pena, para quem já tem paridade e integralidade, lá pela emenda 41, aderir ao FUNPESP. Não vale a pena. Mas, assim, eu fico pensando, a regra geral seria isso mesmo. Mas nós, da carreira tributária aduaneira, nós temos uma remuneração, a partir do final do ano passado, diferenciada, que vem um tal do bônus. Eu acho que você já viu falar, alguém já comentou com você, que é uma decrescente, né? E ainda com até um risco, uma possibilidade de não ter bônus quem for aposentado. Isso está sob julgamento do TCU, isso vai dar pano para manga ainda. Sob esse risco, mesmo na questão, mesmo que não tenha esse risco de não ter o bônus na aposentadoria, nessa coisa decrescente dessa escadinha, não valeria a pena contribuir para o FUNPESP, pelo menos para essa questão do bônus, e principalmente quando você fala que não tem uma aplicação melhor nesse Brasil de forma lícita, quando é o 1 por 1, né? Não valeria a pena essa adesão ao FUNPESP? E ainda pergunto mais. Qual o interstício que eu preciso para que isso me renda alguma coisa na minha aposentadoria? Ou seja, quanto tempo de contribuição eu preciso para que daqui a pouco eu possa usufruir disso? Obrigado. Boa pergunta. Eu quero, na verdade, começar antes com uma pergunta. Vale para todos vocês, que todos devem saber. Há incidência de contribuição previdenciária sobre o bônus? Pessoal, silêncio, por favor. Isso responde. O FUNPRESP também não vai ter incidência sobre o bônus. Também, do mesmo jeito. A sua contribuição vai ser feita sobre a sua remuneração sem o bônus, porque é um fator realmente, não é uma verba que não é integrada para a aposentadoria. Então, para a primeira pergunta, aí eu digo, não vale a pena porque não vai haver incidência sobre você poderia até fazer um aporte complementar, mas não ia ter a contrapartida do governo. Para fazer um aporte complementar, cá entre nós, é melhor você mesmo investir. Você mesmo investir. E procura a forma aí, investe melhor. É melhor do que fazer, né? Se tiver contribuição... sobre a remuneração em si, sobre o subsídio, né, esse aí realmente há um em um. Mas sobre o que não há, não vale a pena. Então, aí, responde essa primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, que é uma pergunta realmente também bastante interessante, é o seguinte: o benefício do FUNPRESP, diferentemente do nosso benefício do sistema solidário do INSS, ele vai ser calculado exclusivamente com base no seu fundo de reserva. Se você tiver pouco tempo de fundo de reserva, o valor do benefício vai ser muito pequeno. Quanto mais tempo você tiver de acumulação, de fase de acumulação, maior vai ser seu benefício. Agora, tem uma peculiaridade, o FUNPRESP, que os outros fundos geralmente não têm. Porque é o seguinte, se você contribui para uma previdência privada, por exemplo, Sul América, Banco do Brasil, tal, você contribui lá para uma previdência privada. Se você morrer, aquele benefício, o máximo que você pode fazer é resgatar aquele valor. No FUNPRESP, uma parte da sua contribuição, acho que é 23,41% da sua contribuição, vai para um fundo que serve para custear as aposentadorias por invalidez, pensão por morte e também para aquelas pessoas que ultrapassam a expectativa de vida. Porque, em tese, vamos dizer, você se aposenta com 65 anos. Você tem uma expectativa de vida hoje de 76. Você teria, em tese, 11 anos de recurso. Você vai dividir aquele valor que você tem por 11. Em tese, quando chegar a 76 anos, você não ia receber mais nada. Mas uma parte da sua contribuição ela é reservada para o que exceder. Aí você vai ficar recebendo durante esse período 80% do que você recebia. Depois que você... que muita gente também não sabe isso. Depois que você chegar à idade limite, a idade prevista, você vai ficar recebendo um pouco menos, que é 80% do limite. Então, a partir de 5 anos, você pode receber já aposentadoria, por exemplo, mas ela vai ser sempre proporcional ao valor do que você tem lá no seu fundo reservado lá. Oi. Aqui. Eu vou ter que garantir, tem um colega lá na frente primeiro. Aqui.
Eduardo, só um pouquinho ali, por favor. Eduardo. Dentro desses fundos privados hoje que a gente vê no Brasil ou até fora, existe algum caso de um fundo, tipo de categorias que se unem para fazer um fundo só deles? Seria um fundo privado, mas dentro de uma mesma categoria, algo desse tipo? Um fundo privado, né? Só as pessoas se juntam para fazer, né? Isso, e se há sucesso ou não nesses fundos? Olha, geralmente o que é que se faz? Esse tipo de coisa é um negócio que depende muito do conhecimento de mercado mesmo. Termina sendo mais vantajoso para a pessoa procurar um gestor de investimentos, alguém que entenda realmente do mercado, se junte com outras pessoas para fazer isso daí. Você procurar essas empresas que fazem isso daí. Eu não conheço, eu já vi clubes de investimento, pessoas que se juntam, pode ser da mesma profissão ou não, que se juntam para ter um valor maior, para poder fazer esse investimento em conjunto, porque aí consegue, inclusive, melhores taxas, consegue tudo melhor. Mas, por categoria profissional, propriamente assim, eu, sinceramente, desconheço. Conheço só esses clubes de investimento que são feitos. E, geralmente, é vantajoso, realmente. Porque é pessoas que entendem do mercado. Outra coisa, aqui há uma obrigatoriedade, e que é esperada, de ser muito conservador. Você viu que ali é 3% só em ações, né? Então, vai ser sempre um negócio muito conservador, e você pode ter uma carteira mais diversificada, dependendo do que você tem. Então, certamente, um clube desse de investimentos bem gerido vai ter uma rentabilidade maior do que da Funpresp, né? No caso do servidor que aderir ao Funpresp, vai incidir a Previdência? Depois de aposentado, ele vai ter que pagar os 11%? Não, os 14%? não. Porque é o seguinte... Então já é um ganho isso aí, né? Mas, na verdade, é um ganho... É um pseudo-ganho. Relativo. Porque é o seguinte, a Previdência ela incide sobre o que exceder o teto do regime geral do INSS. Né? Você, quando você tem a incidência da contribuição previdenciária para o servidor, é o que excede o teto geral. Se você não vai receber além do teto, então não tem como incidir, né? Mas, por exemplo, na minha simulação deu um valor, deu R$ 3.500 aproximadamente. Ficaria os 5.531, mais esses 3.500, mais o BE, se der certo, como meu colega Pauli falou, e aí não teria mais os 11%. Não tem incidência. Quer dizer... Sobre o benefício especial, há a incidência não de contribuição previdenciária. A incidência que tem de imposto de renda reduzido, inclusive. Se você optou pela tributação regressiva, é 10% só que você vai receber no final. Mas contribuição previdenciária sobre o que você receber do seu benefício depois... Agora, do benefício especial, aí tem incidência. Isso. Benefício especial. Vai ter incidência só sobre o benefício especial, né? Que ele ultrapassa, né?